Bom dia, meus queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus para todo mundo, amém? Mais um prazer, motivo de grande prazer, de grande alegria, estar aqui mais uma vez no nosso IDV, participando de mais uma aula, da nossa escola bíblica. Então, é motivo de grande alegria porque é algo que eu faço com muito prazer, apesar do corre-corre do dia a dia, dos afazeres profissionais que todos nós temos, mas é algo que eu faço com muito prazer, certo? Então, meus irmãos, sucedendo aos queridos irmãos professores que já ministraram aqui, hoje eu estou responsável por dar fazer uma abordagem sobre um tema bastante interessante, que é o tema da perseverança dos santos. E esse tema está intimamente ligado, meus queridos irmãos, a perder ou não perder a salvação, certo? Esse é um debate, uma discussão muito antiga, que não vem de agora, não vem de 500 anos atrás, da Reforma Protestante, e é algo que vem desde o início da igreja, vem essas discussões se um crente verdadeiro pode ou não perder a salvação, Então, temos diversos vertentes, diversas matizes em relação à discussão sobre esse assunto, nós temos, por exemplo, a posição wesleyana, e arminiana, que é o do indivíduo pode, de forma real e concreta, perder a salvação, mesmo tendo um encontro verdadeiro com Cristo, mesmo tendo sido selado, pelo Espírito Santo, mas ainda assim o indivíduo consegue decair dessa graça. Esse é um entendimento que é dessa corrente mais flexibilizada, é um entendimento que já permeia o ambiente, o cenário pentecostal. Nós também temos a posição reformada, que é justamente a posição de que o crente é salvo para todo sempre, que não se perde a salvação, que é uma segurança eterna que o cristão tem a partir do momento que ele recebe o Espírito Santo como a habitação de Deus nele, E quando o Espírito Santo realmente entra em nós, nós não o perdemos e ele não pode nos deixar, É uma relação de mãe e filho ligados ali umbilicalmente, visceralmente, onde o cristão e o Espírito Santo, essa religação que foi feita com Deus, reconciliando através de Jesus, Deus reconciliando consigo o mundo através de Jesus, que nessa relação íntima, visceral, umbilical, que não se consegue romper, Então, salvo uma vez é salvo para sempre, Vamos ver que o Espírito Santo pode entristecer-se, mas não se desvincular de nós, em uma conversão verdadeira, Eu queria aqui pontuar alguns textos que nos dá essa garantia de que o cristão uma vez salvo, salvo para sempre, Porque assim, o que pese muito, embora tenha tido essas discussões, em torno da história da igreja, nada melhor, e nada mais certo. Antigamente, na infância, se fazia a prova real, de um determinado cálculo, mas a nossa prova real do cristão é a Bíblia, é a palavra. Então, aquilo que a palavra diz é o que nós devemos seguir, devemos entender conforme ali está escrito, Claro, levando em consideração sempre o contexto histórico, cultural, o que é que o autor quis dizer à época, quando escreveu, os destinatários imediatos, Mediatos. Então, mas assim, nós precisamos crer nas Escrituras, Às vezes nós procuramos ler mais teólogos, mais teologia reformada, mais isso, mais aquilo outro, e esquecemos do principal,
né? Que muitos desses teólogos, por exemplo, Calvino nunca... Calvino é extremamente piedoso, nunca que ele permitiria que se fizessem muitas vezes o que se faz em nome dele, né? Calvinismo, entendeu? Isso aí foi criado pelos discípulos dele, né? Pelos alunos dele, né? Mas Calvino era um homem extremamente quebrantado, né? E creio eu que se estivesse vivo não teria permitido tudo isso, né? Da mesma forma Armínio, né? E aí tem muitos irmãos que, infelizmente, se debruçam mais sobre esses indivíduos, né, do que as próprias escrituras, né, que eram objeto de estudo deles. Né? Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado, sempre tem que estar se policiando, certo? Porque a nossa fonte de sabedoria, a nossa fonte de conhecimento, o nosso tudo, a nossa existência está aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Todo o restante, certo? São homens de Deus, mas falíveis como todos nós somos, né? Que escreveram interpretações, escreveram comentários sobre tudo isso aqui que está escrito aqui na Bíblia, nas Escrituras, servem para nos dar diretrizes, direcionamentos, instruções, orientações, mas, certo? Temos que ter muito cuidado de analisarmos a Bíblia por nós mesmos também, conferir nas Escrituras aqui que está sendo falado, como os cristãos lá em Bereia, né? Porque senão nós seremos apenas meros repetecos, certo? Então, em João capítulo 6, meus irmãos, capítulo 6, verso 38 ao 40, nós vemos o seguinte, vemos no texto bíblico, que diz assim, Jesus, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, aqui está claro, é todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, né? Não é um processo de crer, descrer. Nele crer, tenha a vida eterna. Automaticamente obtém a vida eterna. E o Senhor nos garante que o ressuscitará no último dia. Eu queria que vocês abrissem também João capítulo 10, versos 27 ao 29, que diz assim a palavra. Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe, o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Né? Então, você vê que aqui deixa claro essa... Opa, meus irmãos, desculpa. Eu li aqui o capítulo 11. Na verdade é o capítulo 10. 10, 27 ao 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Né? Então, desculpa aí a leitura anterior. Eu fiquei até tentando encontrar a conexão. E aí, ao mesmo tempo, eu vi que eu estava no capítulo 11 e não no capítulo 10. Mas como é ao vivo, então não tem... É assim mesmo. Então, a gente vê claramente, aqui Jesus falando, que ninguém poderá arrancar da mão dele. Depois que ele nos tem como ovelha, nos tem como filhos ali, por termos aberto o nosso coração para ele entrar e fazer morada e habitação com o Espírito Santo, certo? Ninguém, nós temos essa garantia dada por ele, que ninguém arrebatará
nós, cada um de nós, das mãos dele. Então nós temos essa garantia. E um texto, assim, meus irmãos, que me deixa assim muito seguro de que o que eu estou falando aqui é a verdade, é Romanos capítulo 8, que diz assim, que para mim é um dos textos mais belos das Escrituras, né? Que diz assim no verso 35, Romanos 8, 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse texto é altamente explicativo, altamente evidente, óbvio, né? Que mostra que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Cristo. Né? Em Romanos capítulo 1, 8:1, também aqui no início do 8, ele diz, portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Né? Os nossos pecados foram perdoados. Né? O sangue de Jesus nos purificou, nos limpou de todo pecado. Eu queria que vocês abrissem as Escrituras também, aí no livro de Efésios, capítulo 1, no verso 14, que diz que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Ele está falando isso, que é a garantia da nossa herança, porque ele diz que vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Essa é a nossa garantia, o Espírito Santo habitar em nós. E habita em nós para sempre. Né? Não há retirada, não há partida dele de nós. O que há muitas vezes é um entristecimento, como nós violamos essa nossa consciência adquirida do amor de Deus, da visão de Jesus, da visão do Evangelho. Quando nós violamos essa consciência e pecamos, o Espírito Santo nos entristece, mas ele não se retira de nós. Ele estará sempre em nós, porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu queria também que vocês abrissem, meus irmãos, as Escrituras em Filipenses capítulo 1, verso 6, que diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-las até o dia de Cristo Jesus. Então, creia que o Espírito Santo, aquele que começou a boa obra, ele completará. Né? Então, se completará, é porque não vai ter interrupção nesse percurso. Né? Esse percurso vai se tornar completo, certo? Deus vai cumprir o que ele prometeu. Se ele começou a boa obra, ele vai concluir, certo? Queira ou não, a gente na nossa vida, durante a nossa vida, a gente tem altos e baixos, a gente tem ânimos e desânimos, mais momentos de alegria, momentos de tristeza, mas Deus está no controle de todas as coisas. E nós sempre, no início, no meio e no fim, retornaremos a nossa atenção ao Criador dos céus e da terra, ao nosso Senhor Jesus Cristo, e nos submeteremos ao senhorio dele, né? E sempre quando eu falo sobre esse assunto de perder ou não perder a salvação, eu acho o seguinte, eu acho que a gente não pode sermos tolos, meus irmãos, de ficar nesse assunto, eleger esse assunto como um assunto de fixação, né? Ficar só falando sobre isso. Será que fulano perdeu a salvação? Beltrano morreu, acabou de falecer ali. Será que ele perdeu? Porque ele tinha se convertido há 10 anos atrás e agora não estava mais na igreja. Será que ele perdeu a salvação? Meu irmão, esse é um campo santo
que a gente não tem condições de dizer. Por quê? Porque por um simples motivo, porque nós somos falhos, certo? Nós não somos Deus, certo? Nós não temos capacidade de discernir o que passa no coração do outro, na alma do outro. Nós não temos essa consciência. Graças a Deus que nós não temos. Imagine se nós tivéssemos esse poder nessa nossa limitação e relatividade. Graças a Deus que é só o Senhor, o Criador dos céus e da terra, que tem esse poder de dizer quem é que vai para o céu e quem é que vai para o inferno, né? Então, não perca seu tempo dizendo fulano era crente assim assado e agora perdeu a salvação porque não voltou à igreja. Como é que você sabe, meu irmão? Se ele não se reconciliou com o Senhor, ele teria que levantar a mão no culto para poder você ter a certeza disso. A certeza é para você ou é para Deus? Ou é nele que a certeza precisa estar estabelecida, assentada, né? Porque é ele quem está ali, quem acabou de morrer e vai para o céu, né? Ou não, mas isso não é incumbência sua, isso não é papel seu. Então a gente precisa encerrar com essas tolices, né? De às vezes ficar discutindo quem é que foi para o céu, quem é que foi para o inferno. Não seja Deus, não traga esse juízo de condenação sobre a sua alma. Não traga, meu irmão. Seja simples, como Jesus foi, pontual, objetivo, viva a sua vida, basta cada dia o seu próprio mal. Se preocupe apenas com você, não se preocupe com ninguém, certo? Se preocupe com ninguém, apenas com você, com a sua salvação, com a sua vida e com a sua existência. E nela, tente ser o melhor para Deus, tente ser o melhor servo, tente ser o melhor discípulo de Jesus possível, certo? O mundo, ele é um estado de espírito, né? Só para complementar isso que eu acabei de falar, que é tolice ficar discutindo sobre isso, porque o mundo é um estado de espírito, certo? Então, às vezes a gente fala igreja, mas a igreja somos nós, eu e você, o pastor Tagino, né, todos os nossos pastores já deixaram isso bem claro, que o templo da nossa igreja de BCJ, ali é o espaço físico onde a igreja se reúne, a igreja é eu e você, certo? Mas ali nem todo mundo que vai na igreja instituição, certo? Tá salvo não, minha gente. Tem muita gente que vai ali para a igreja instituição, CNPJ, que não é salvo. Você está entendendo? Tem muita gente que vai, certo? Muita gente precisa ter um encontro com Cristo. Né? Não é todo mundo que está ali na igreja que está fora do mundo, não. Às vezes o mundo entrou ali, está entrando através daquela pessoa, está infectando alguns irmãos, inoculando alguns irmãos, certo? E está fazendo um trabalho a Satanás. E a gente tem que resistir, saber identificar isso, trabalhar, exortar, chegar junto do irmão, meu irmão, vem cá, assim, assim, né? Então, o mundo é um estado de espírito, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o ímpio não é só aquele que não está na igreja e não conhece a Jesus e nem quer saber, mas muitas vezes é aquele indivíduo que ali está frequentando institucionalmente a igreja, indo ali no espaço físico, no CNPJ da igreja, mas não entregou a vida a Cristo e às vezes está ali escutando a palavra, entra pelo ouvido e sai pelo outro, né? Não para se atentar, mas ao mesmo tempo a gente vê vários relatos de pessoas que são assim, que ouviram a palavra e não passou de um lado para o outro e realmente ficou no coração. Então assim, mas é algo que é o Espírito Santo quem faz, nós não temos essa capacidade de dizer, né, sobre isso. O que a gente tem que saber é da gente, de nós, de cada um individualmente, e dos nossos irmãos mais próximos que convivemos, e nós que realmente nos identificamos como igreja. Mas a gente precisa ter cuidado com esses julgamentos, com essas suposições, com essas alegações, né? Até porque a gente vê lá em Mateus capítulo 13, do verso 24 ao 30, e eu queria ler aqui rapidamente, porque isso aqui é muito interessante, que diz o seguinte, Mateus 13,
verso 24 ao 30, que diz assim: Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e se disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Por quê? Porque você não é Deus, você não tem a capacidade de discernir, de sondar corações, você não sabe quem é quem. Só Deus é quem sabe, né? Então deixe que crê junto até a colheita. Então direi eu, Deus, aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem em feixe para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Então Deus é quem vai decidir quem é joio e quem é trigo. Não é esse o nosso papel e nunca será. Se hoje você estiver fazendo esse papel, meu irmão, se abstenha disso. Não traga juízo de Deus sobre você, certo? Viva a sua vida. Ajude a quem estiver próximo de você, evangelizando a ser um cristão melhor. Seja um discípulo de Jesus na existência, mas não faça esse papel de Satanás, de ser algoz ou acusador de fulano e de Beltrano. Haja tudo, até numa exortação, em amor, certo? A gente tem que ser assim, né? A gente não pode ser diferente. Esse é o chamado de Deus, é a incumbência do Senhor Jesus para as nossas vidas, né? As nossas vidas. Então, a gente não pode ser realmente algoz de ninguém, porque Deus é quem soma os corações e quem vai escolher e quem é que vai separar o joio do trigo. Não é eu e nem você. Espero que isso tenha ficado bem claro, certo? Para todos nós, tá bom? Até porque, meus irmãos, um cristão, ele pode cometer um ato de adultério, mas ele não é um adúltero. Ele pode cometer um ato de mentira, mas ele não é um mentiroso. Ele pode cometer um ato de defraudação da vida humana, ali enganando uma pessoa, mas ele não é um defraudador de vidas humanas, ele não é um enganador de vidas humanas, né? Quando você vê lá em João, 1 João capítulo 5, fala que há pecados que levam para a morte e pecados que não, né? E aí o próprio apóstolo diz que nós devemos orar por esses pecados que não levam à morte, né? O que é que ele está dizendo com esses pecados que levam à morte? É porque há indivíduos que, por exemplo, como cristão, cometem o ato da mentira, mas não é um mentiroso inveterado, né? Não é aquele indivíduo que... Os pecados que levam à morte são aqueles indivíduos que só sabem mentir, ele não sabe viver de outra forma. Não é aquele cristão que comete um adultério e se arrepende, não. É aquele indivíduo que só sabe viver no adultério. Ele não tem uma outra percepção da vida que não seja no adultério. Não é aquele indivíduo que enganou uma outra pessoa, mas é aquele indivíduo que só sabe enganar as pessoas. Ele não sabe viver de uma outra forma que não seja enganar as pessoas, né? Então esses são os pecados que levam à morte, né? Então a gente precisa ter cuidado, né, em relação a esse joio e trigo, que às vezes a gente pode estar atribuindo a classificação de joio a uma pessoa que é trigo diante de Deus. Ele cometeu um ato errado, mas ele não é aquela pessoa, certo? Como eu bem falei aqui, um mentiroso, por exemplo, cometeu um ato de mentira, mas ele não é aquele mentiroso retrato que vive só mentindo para prejudicar as vidas das pessoas, para enganar, para obter alguma benesse, obter algum benefício. Não. E nós também não temos essa capacidade e nem devemos ter essa necessidade, esse desejo de ficar julgando dessa forma. Por isso que diz, Jesus ensina: não julgueis para não serem julgados.
Por quê? Porque o nosso julgamento é falho. O julgamento ali tem a ver com prolação de sentença, certo? Então você prolata uma sentença contra um indivíduo, certo? E só quem pode prolatar a sentença é Deus, porque é Ele que conhece o íntimo da pessoa, Ele que discerne a essência da pessoa, Ele é quem sabe se é joio ou trigo, então só Ele pode prolatar a sentença. Você pode ter impressões, como conhecerei a árvore pelos frutos, né? Mas você não pode bater o martelo e proferir uma sentença sobre uma outra pessoa. Você não a conhece, só quem conhece as pessoas são Deus. É Deus. Não é ninguém, não é eu e nem é você. Certo? Só Deus que conhece. Então, meus irmãos, nós devemos viver sempre nessa perspectiva, certo? Entendendo que uma vez salvo, salvo para sempre, entendendo que não devemos perder tempo, um tempo que poderia ser valioso na edificação da igreja, né, do irmão, perdendo tempo com essas discussões tolas, se fulano morreu, se está no céu ou está no inferno. Acabe com isso, certo? Não tente separar o joio do trigo, porque só quem separa é Deus, que conhece o íntimo e discerne o coração. Não é um ato de pecado que foi cometido ali que definiu a essência do cara, certo? Esses são muitas vezes pecados que não são para a morte. Há pecados que são para a morte, que são esses pecados dessas pessoas que só sabem viver se forem como adúlteros, só sabem viver se forem como mentirosos, só sabem viver como se forem defraudadores da alma humana. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, certo? E entendendo esse contexto, a gente entende que a salvação nos é dada e nos é dada como garantia eterna. E uma das maiores dificuldades, meus irmãos, de nós compreendermos isso é a dificuldade que nós temos de entender o amor de Deus, certo? De entender o amor de Deus. A gente quase que repete automaticamente aquela passagem lá em João capítulo 3, verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós quase que unanimemente todo cristão sabe esse versículo, mas muitas vezes nós não paramos para entender a profundidade dele. É o que eu digo muito na sala de aula ao vivo, quando nós estávamos presencialmente na escola bíblica, quando eu explico o seguinte, que para nós entendermos esse texto é necessário entendermos algumas outras coisas. Por exemplo, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, nós não temos a capacidade de transferir a responsabilização de punibilidade para uma outra pessoa, certo? Ou seja, se eu cometo um crime, eu não tenho como minha esposa pague esse crime por mim. Não tenho, é personalíssimo, eu que tenho que pagar pelo crime, certo? A justiça humana é assim, mas a justiça de Deus é diferente. Por quê? Porque a justiça de Deus, houve a substituição, eu não estou pagando pelo meu pecado, mas quem pagou pelo meu pecado foi Jesus. Mas tem um grande detalhe, se minha esposa pudesse pagar o meu pecado, ela ainda continuaria sendo pecadora. Mas o que Deus fez foi muito mais além do que isso. Ele colocou para substituir o meu pecado, morrer pelo meu lugar, não foi um pecador, mas foi uma pessoa sem pecado, certo? É por isso que o texto diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, ou seja, de uma maneira enormemente grande que você não consegue imaginar nem nas suas melhores elucubrações filosóficas você conseguiria imaginar o amor de Deus. Paulo diz que hoje vemos como um espelho embaçado, mas chegará o dia que nós conseguiremos ver face a face, e aí nós conheceremos como somos conhecidos, né? Então Deus amou o mundo de uma tal maneira, Ele permitiu o Filho dele morrer sem pecado, o Filho que era sem pecado, morrer por cada um de nós, que somos pecadores, meus irmãos. Então, assim, isso aí é muito forte, né? Quando nós entendemos isso,
Nós entendemos que o amor de Deus transpôs até a justiça humana e estabeleceu a justiça dele, porque precisaria que alguém morresse. Mas quem morreu não fomos nós que pecamos, foi o Filho dele que era sem pecado que morreu por nós. Está entendendo? Então esse é o amor de Deus, esse é o amor do Deus que te ama, do Deus que quer que você dedique a sua vida a Ele, que quer que você sirva a Ele, que quer que você seja um bom ser humano, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa filha, um bom filho, um bom amigo, né? Que você viva simples, como tem lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus nos ensinando que a felicidade não tem a ver com ter, mas tem a ver com ser, tem a ver com o olhar, não tem a ver com camisa, com carro, com casa, tem a ver com o olhar como você enxerga a vida. Se você tem misericórdia do seu irmão, se você olha com pureza, com quebrantamento a vida, a existência, ou se você é apenas aquele que passa atropelando tudo, não está nem aí para A, para B, para C, não se importa com ninguém, né? Não ajuda ninguém, né? Passa na vida, no final dela, como um ser humano que não ganhou a simpatia, um ser humano totalmente irrelevante, né? Porque não prestou nenhum serviço de relevância ao seu próximo, em ajuda ao próximo, né? Então a gente precisa, meus irmãos, sermos assim, e ao entendermos esse amor nós conseguimos ser assim, né? Que a nossa maior crise de identidade é quem nós somos, né? Quem sou eu? Eu sou um advogado? Não, eu estou como advogado. Pastor Tagino, pastor Elisafá, pastor Samuel são pastores? Não, eles estão como pastores, né? Mas de uma coisa nós temos a certeza absoluta: eu posso deixar de ser advogado amanhã, o pastor Tagino pode deixar de ser pastor amanhã, institucionalmente, né? Sair do CNPJ, não, vou descansar, vou me aposentar, como qualquer os pastores também, né? Mas na vida da gente, meus irmãos, a única certeza que nós temos de maneira absoluta, acima de todas as coisas, é que nós somos amados por Deus. Porque nada nos separará do amor de Cristo. Essa é a única certeza que todos nós temos na nossa vida. Que nós somos amados por Deus. E a maior dificuldade, né, de nós entendermos essa garantia da salvação é justamente que nós não entendemos isso. Essa coisa simples, achamos que nós nos convertemos ao Evangelho para fugir do inferno, para nos livrar do inferno. Não tem nada a ver com isso, tem a ver que isso é detalhe, isso é consequência de você entender que você tem que encontrar Deus, porque Ele é a fonte de todo o amor, de toda a bondade, de todo o bem, da paz, né, que excede a todo entendimento, entendeu, meu irmão? Então, crê dessa maneira, meu irmão. Entenda o Evangelho como essa dádiva de que nós estamos aqui e somos amados por Deus. Deus tem pensamentos de paz para nós, para mim, para você, para sua família, para minha família, certo? Deus, ele não faz muitas vezes aquilo que é bom para a gente, porque às vezes o bom e o ruim é muito relativo, mas Deus, eu tenho certeza que Ele faz o que é melhor para nós, e às vezes o que é melhor para nós não necessariamente é aquilo que podemos julgar como bem, às vezes é algo ruim, mas é para nos melhorar como seres humanos, porque Deus quer o nosso melhor, certo? Então, meus irmãos, não entre em parafuso, não fique em crise de identidade, saiba de uma coisa: sua identidade é: você é um filho amado de Deus, você tem valor, meu irmão. Aqui eu não estou falando de teologia de coaching, nem de autoajuda, nem nada, eu estou falando o Evangelho. O Evangelho me deixa claro isso. Apocalipse diz que naquele dia o Senhor entregará uma pedrinha branca, para vocês verem um nível de singularidade que nós temos de forma única de cada indivíduo com Deus. Naquele dia Ele entregará uma pedrinha branca. E essa pedrinha branca Ele nos dará
E só quem saberá o nome que está ali contido naquela predinha branca, nessa relação de extrema singularidade e relação única de Deus em nós, e cada indivíduo individualmente, é que só quem saberá o nome que está ali naquela pedrinha sou eu e Deus. Então, meus irmãos, creiam nisso, de que nós somos filhos amados de Deus. Que Deus possa, a cada dia, nos dar essa certeza no coração de como somos filhos amados. E sendo filhos amados de Deus, nós temos a certeza e a segurança absoluta da vida eterna. Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus. Um beijo, um abraço para todos. Que Deus nos abençoe.